Quem não se lembra aqui de algumas cenas de filmes clássicos que o tema é Segunda Guerra Mundial, com um casal de jovens sentados ali no cinema, vendo um filme, comendo uma pipoca, e aí de repente aparece na tela uma propaganda totalmente inspiradora, quase que um chamado, dizendo que o exército norte-americano precisa de jovens corajosos que se tornem voluntários e ajudem os seus irmãos da pátria para que o mal encarnado, que era Adolf Hitler, não continuasse invadindo países pelo mundo afora e perpetuando o mal. Pois é, parece familiar essa cena, né? Mas ela na verdade é mesmo. Essa cena é do filme Até o Último Homem, que foi estrelada pelo Andrew Garfield, que é mais lembrado aí pelo Homem-Aranha. Mas uma coisa que você não sabia é que essas cenas não acontecem só na ficção. Apesar desse filme Até o Último Homem ser baseado numa história real, essas cenas aconteceram de fato. Durante a Segunda Guerra Mundial, tanto o exército norte-americano quanto o exército alemão usavam das fortes promessas e dos gatilhos mentais da propaganda para conseguir voluntários para irem para a guerra, e também faziam uso da propaganda para motivar seus soldados que já estavam em guerra nos campos de batalha. Um grande personagem da Marvel surgiu nesse contexto de propaganda na Segunda Guerra Mundial e foi exatamente com esse intuito: o Capitão América. Steve Rogers era um cara magrinho e determinado que queria se alistar no exército, mas aí ele foi barrado por ser pequeno demais. Sem desistir, ele se oferece para um experimento secreto e vira um super soldado. Agora com o nome de Capitão América e usando um uniforme patriótico vermelho, branco e azul, além de um escudo com estrelas e listras, ele entra pro exército dos Estados Unidos e começa a lutar contra os nazistas. As histórias tinham muita ação e eram tão empolgantes para a época que o quadrinho do Capitão América virou um dos mais populares da famosa Era de Ouro dos quadrinhos. A galera se identificava tanto com o Capitão América que na primeira edição eles lançaram um fã-clube chamado Sentinelas da Liberdade. Bom, por conta do filme Capitão América, o Primeiro Vingador, isso aí provavelmente você já sabe, mas eu te garanto que não foi exatamente como o filme narrou. Tem muita coisa escondida por trás dessa história toda. E será que a Marvel Comics não fez da propaganda uma arma poderosa exatamente como Goebbels, o famoso ministro da propaganda do Hitler, que usava a psicologia e gatilhos mentais para manipular a opinião pública? Vamos falar da história por trás do Capitão América. Para entender essa história toda, primeiro a gente tem que voltar para quase 100 anos atrás, quando mais precisamente no dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha invadia a Polônia e assim, aquela que foi a guerra mais sangrenta e cruel de toda a história da humanidade, começava. Essa guerra foi tão cruel que um povo, os judeus, sofreram um assassinato em massa na Europa por conta de uma ideologia. No final da guerra, mais de 6 milhões de judeus acabaram sendo mortos no episódio que é conhecido como o Holocausto. E também, acredito eu, que seja uma das passagens mais tristes da nossa história. O Hitler, que era o líder alemão naquela época, com pensamentos antissemitas, um talento natural para a oratória e se aproveitando de um momento de moral baixa que a Alemanha vivia, começou a vender para as pessoas que os judeus eram os responsáveis por parte do grande mal que o país vinha passando depois da Primeira Guerra Mundial e que por conta disso eles deveriam ser eliminados. Para que isso acontecesse de fato, todo o alto escalão do exército alemão e também a maioria dos praças, ou seja, os soldados alemães, todo mundo tinha que concordar com essa atrocidade. E principalmente o povo alemão tinha que concordar e apoiar essa maluquice. Então como ele conseguiu fazer com que essa ideia saísse da cabeça de psicopata dele e fosse para a mente do povo alemão, que era um povo simples e que estava se sentindo derrotado? Como ele ia fazer isso e como ele fez isso? Através de uma arma que desde então se tornou a mais potente de todas mundo afora: a propaganda e a manipulação da opinião pública. E quem estava por trás dessa poderosa máquina de manipulação era um cara chamado Joseph Goebbels. Esse cara era muito bom em transformar as pessoas em marionetes pro Hitler. Ele manipulava as massas com uma habilidade assustadora. Ele não só acreditava no poder da propaganda comercial, mas também usava a propaganda como uma ferramenta mortal, capaz de moldar a opinião pública como bem entendesse e direcionando ela para onde ele quisesse.
Goebbels era o ministro da propaganda do Hitler e o trabalho dele era fazer com que todos acreditassem no que o Führer queria que eles acreditassem. E ó, ele era muito bom nisso, tá? Mas a gente não tá falando de qualquer tipo de propaganda não. A gente tá falando de uma coisa muito mais sofisticada e ao mesmo tempo diabólica. Imagina que esse cara sabia exatamente como mexer com as emoções das pessoas, como acender o fogo do ódio ou inflamar ali um orgulho nacional com palavras bem colocadas e imagens muito poderosas. O Goebbels entendia que para ganhar uma guerra, a Alemanha nazista não precisava só dos soldados, dos tanques e de grandes armas de artilharia marchando num campo de batalha, mas precisava sim de um exército de corações e mentes convencidos e dispostos a fazer qualquer coisa pelo líder deles. E como que ele fez isso? Bom, primeiro ele inundou a Alemanha com cartazes, filmes, propagandas de rádios, jornais, tudo o que pudesse ser usado para passar a mensagem deles. Mas não era qualquer mensagem, eram todas mensagens cuidadosamente elaboradas para tocar nas feridas mais profundas do povo alemão, como o ressentimento que naquela época era forte entre o povo alemão por conta da derrota na Primeira Guerra Mundial. Ele também usava a dor da crise econômica por causa das duras imposições feitas pelo Tratado de Versalhes depois do fim da Primeira Guerra Mundial. E é claro, ele arrumou um inimigo em comum, o ódio dirigido aos judeus. Eu não sei se você já ouviu falar disso, mas existe em nós, seres humanos, um comportamento meio ambíguo que faz com que a gente só se mexa de verdade por conta de dois sentimentos basicamente, que é o medo ou o desejo. E para isso acontecer, existem alguns gatilhos que, se forem tocados, alguma coisa dispara no nosso instinto e vira uma sensação quase que visceral. Essa ideia de usar o método de criar um inimigo em comum, que eram os judeus, e colocar eles como bode expiatório de quase todos os problemas alemães, era cuidadosamente pensado pelo ministro da propaganda nazista. O Goebbels percebeu isso e conseguiu canalizar e direcionar boa parte do medo e do desejo do povo alemão e mostrava para eles que quem impediu o desenvolvimento da Alemanha eram os judeus. E ele sabia que a repetição era a chave. Quando você ouve uma mentira repetidas vezes, chega uma hora em que ela começa a parecer verdade. E foi exatamente isso que ele fez. Ele repetiu, repetiu, repetiu e repetiu até que todo mundo acreditasse que os judeus eram realmente o inimigo e que só tinha uma solução para isso: apagar eles da história. Agora, pensa comigo, esse cara tinha uma responsabilidade absurda, ele literalmente construiu o alicerce psicológico para que o Hitler pudesse fazer o que ele fez. E cara, ele fez isso tão bem que até hoje o nome do Goebbels é sinônimo de manipulação em massa. Mas em paralelo a isso, nessa mesma época e do outro lado da guerra, a propaganda também era usada como uma ferramenta de manipulação. Em 1941, nos Estados Unidos, surgia a Marvel Comics e o Capitão América. E será que a gente pode dizer que a criação de um super-herói literalmente vestido com a bandeira americana teve algum paralelo com a propaganda de guerra nazista? O Capitão América, ou Steve Rogers, não é só um personagem fictício da Marvel criado para lutar contra vilões dos quadrinhos e defender o mundo da maldade. Ele foi, na verdade, uma ferramenta de propaganda criada justamente em 1941, durante um período em que os Estados Unidos ainda não tinha oficialmente entrado na Segunda Guerra Mundial, mas já estavam sentindo uma pressão enorme de um mundo que estava em guerra, pressão vinda principalmente da Inglaterra, que era o maior parceiro comercial deles. Os criadores do Capitão América, o Joe Simon e o Jack Kirby, que por coincidência também eram judeus, sabiam exatamente o que estavam fazendo e qual sentimento eles precisavam capturar. E eles foram solicitados pelo próprio governo norte-americano para fazer isso. Eles não estavam só inventando mais um personagem de quadrinhos, eles estavam criando um símbolo de esperança, de coragem e, acima de tudo, de patriotismo. Algo que os cidadãos norte-americanos precisavam muito naquela época. Mas assim, será que era realmente o povão norte-americano que realmente estava precisando disso? Ou será que era do interesse do governo dos Estados Unidos criar esse sentimento nas pessoas para conseguir de fato entrar na guerra?
Clausewitz, um general prussiano que escreveu o livro Da Guerra, dizia que a guerra é a continuação da política e dos seus interesses, só que por outros meios. Mas voltando lá no comecinho do Capitão América, a capa da primeira edição não mostrava ele enfrentando qualquer vilão comum não. Ela mostrava o Capitão América dando um soco bem no meio do rosto de ninguém menos que Adolf Hitler. E isso não foi por acaso. O objetivo era muito claro: inspirar os jovens americanos a se alistarem, a acreditarem que eles, assim como Steve Rogers, que era só um magrelo, poderiam se transformar em heróis que iriam defender o país contra o mal encarnado em pessoa que estava assolando o mundo. A grande verdade é que essa aí era a principal missão do Capitão América. Ele foi usado como propaganda de guerra no início da sua jornada, tanto dentro quanto fora das páginas dos quadrinhos. E não se enganem, tá? Essa estratégia aí realmente funcionou. E funcionou bastante. A imagem do Capitão América se tornou um símbolo poderoso durante a Segunda Guerra. Ele era usado não só para levantar a moral das tropas, como a gente viu no filme, né? Mas também em apresentação nos acampamentos próximos à linha de frente. Além disso, ele também foi usado para influenciar a opinião pública americana, incentivando o apoio à guerra e convencendo as pessoas de que o envolvimento dos Estados Unidos não era só necessário, mas que era uma coisa moralmente correta. Era o que devia ser feito para o bem da humanidade, mesmo com o sacrifício de vidas norte-americanas. Agora, pensa comigo, Capitão América pode ter sido o oposto direto da propaganda nazista em termos de valores, mas a forma como ele foi usado não era assim tão diferente, né? A propaganda, seja ela usada pro bem ou pro mal, tem um objetivo muito claro, né? Que é moldar opiniões, direcionar comportamentos e manipular o pensamento das massas. E no contexto de uma guerra, essa ferramenta fica ainda mais forte. Mas, ao contrário do Goebbels, que usava a propaganda para poder espalhar o ódio e a morte, o início da Marvel Comics com Capitão América estava pelo menos tentando despertar um sentimento positivo nas pessoas, um senso ali de dever, de coragem e de luta por uma causa que era justa. É incrível como a ficção consegue imitar a realidade às vezes e isso tudo se mistura de um jeito que a gente nem imagina, né? Aquela cena de um jovem sentado no cinema assistindo aquelas propagandas inspiradoras não tá tão distante da realidade do Capitão América sendo usado como soldado nas trincheiras da guerra psicológica, né? De certa forma, os Estados Unidos entenderam que para vencer a guerra não era só ir pro campo de batalha. No fim das contas, seja com filmes, músicas, propagandas comerciais, quadrinhos ou cartazes, tanto os aliados quanto os nazistas entenderam que precisavam também vencer dentro da mente das pessoas. Mas isso é uma curiosidade, eu espero que essa aqui esteja resolvida. E aí, cara, agora que você conhece essa história por trás do escudo do Capitão América, você acha que hoje em dia a gente ainda é influenciado por esse tipo de propaganda e nem percebe? Deixa aí nos comentários. Tamo juntão! Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima, valeu!